belezas sem par, jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Até quando as belezas de Florianópolis poderão ser cantadas pelos poetas da cidade? Filha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Talvez o maior conflito que a gente tenha na cidade é exatamente a extrema atratividade que ela exerce sobre as pessoas que a conhecem. Um sítio tão bonito del qual diversas classes sociais querem apropriar-se e aproveitar-se. Seja pelas dificuldades econômicas em seus locais de origem, seja pela melhor qualidade de vida que a cidade ainda oferece, o fato é que o processo migratório vem produzindo um incremento populacional muito grande em Florianópolis. É uma das regiões urbanas que mais cresce no país. Um estudo elaborado pelo IPUF concluiu que a nossa população dobra até 2030 e depois se estabiliza. Bom, então, se hoje nós temos 400 mil pessoas, nós vamos ter 800 mil pessoas em 2030. E aí começam as perguntas. Aonde colocar essas pessoas? De que forma? Que tipo de construção? Quais são as áreas que devem ser protegidas de toda forma, como Ribeirão da Ilha, Cacupé, Santo Antônio, mas outras áreas terão que receber um adensamento populacional. Sistema viário, se hoje já temos dificuldades, imaginamos que dificuldades teremos com o dobro da população e com os automóveis crescendo a um ritmo muito superior ao da população. E energia elétrica, esgoto, água. É preciso que nós possamos dar um ordenamento a todo esse crescimento de Florianópolis, contemplando a ocupação, contemplando a mobilidade, contemplando a cidade que nós queremos enxergar no futuro, que é uma cidade que atenda a sua comunidade, mas uma cidade moderna, uma cidade comprometida com os aspectos sociais, com os aspectos tecnológicos. Para que nós possamos crescer na direção que queremos, é preciso que nós tenhamos muita clareza do futuro que queremos. Foi com esse propósito que um grupo de 84 instituições, lideradas pela ONG Floripa Amanhã, elaborou o projeto Floripa 2030, que é uma agenda de estratégias para o desenvolvimento sustentável de Florianópolis e região. O projeto Floripa 2030 é uma agenda de estratégias, né? É um norteador que vai orientar, vai nortear no futuro, daqui até 2030, ações que serão desempenhadas. Vale lembrar que é um projeto que não concorre com o plano diretor, que é a preocupação de muita gente. Eu acho que num primeiro momento o que se tenta resgatar é uma imagem de médio e longo prazo, que a cidade nunca teve. Nós estamos vendo que a partir do início do plano diretor participativo em 2006, da implantação dos programas de reserva da biosfera urbana, como metodologia do plano diretor, e agora com essa perspectiva de 2030, nós estamos traçando cenários que vão além da gestão política, que é de curto prazo. Esse projeto 2003 se apoia num estudo como Florianópolis, como reserva da biosfera urbana, porque tem áreas que não poderão ser tocadas, são as áreas de preservação permanente, são os parques, esses são intocáveis. Como intocáveis também são os aglomerados históricos, como eu me referi, de Ribeirão, de Santo Antônio, esses são intocáveis, senão a cidade perde a sua identidade. O centro da cidade antigo já perdeu muito, lamentavelmente, por falta de um planejamento. Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, deveriam ser conservadas, como as grandes cidades, que reservam esse lado histórico como atrativo para os visitantes, para o desenvolvimento do turismo. Nós temos que pensar os cenários possíveis, quer dizer, qual é o crescimento da população, que cidade nós queremos. Esse plano visa não só identificar as tendências,
mas ajudar a desenhar, corrigir alguns aspectos e aprimorar outros para aproximar ao máximo da cidade que queremos. Hoje não se pode pensar que a gente possa prever o futuro e fazer obras, sejam elas de infraestrutura ou obras na área de desenvolvimento, que não sejam planejadas. Essas diretrizes, elas precisam hoje, fundamentalmente, deixar de ser um documento que vá para a gaveta, como é muito comum, para se transformar em ações concretas para que os dirigentes públicos, técnicos da Prefeitura, do Governo do Estado, das prefeituras da Grande Florianópolis, possam, com essas estratégias, se inspirar para pensar o futuro dessas cidades, desde a questão do transporte coletivo, da questão da água, da energia, do saneamento, da questão ambiental, que tem que ser pensadas no seu conjunto. E tomara que isso se transforme num documento de trabalho e não apenas num documento de prateleira. O grande desafio de um projeto da magnitude do Floripa 2030 é exatamente este: fazer com que o planejamento saia do papel e se realize. Principalmente porque esse documento propõe ações de desenvolvimento sustentável para Florianópolis e região. É ilusório conceber a evolução de uma cidade sem olhar para o seu entorno. O assunto de Florianópolis está conectado necessariamente à região metropolitana. Florianópolis é líder, Florianópolis é a metrópole desse espaço. Então, ele não se faz suficiente, Florianópolis, no seu território, e ele é parte de um outro território. Então, envolver, inserir e compromissar as outras entidades de outros municípios, de outros poderes constituídos municipais e de entidades governamentais que têm uma ingerência a nível da região. Muitas questões, como a salvaguarda dos ecossistemas, as baías, norte-sul, a questão da distribuição populacional, a questão dos transportes, fazem sim que esta seja uma região metropolitana. E se não se gera um tipo de gestão integrada metropolitana, não temos futuro. De junho a setembro de 2008, um total de 148 técnicos, representando 84 entidades, se reuniu para produzir este documento denominado Florianópolis 2030 – Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável, que define 5 estratégias de curto, médio e longo prazo. Cinco estratégias temos, efectivamente. A primeira é a questão da qualidade. Da qualidade é fundamental, que tudo isto tenha qualidade, seja para o turismo, seja para os relacionamentos sociais, etc. A búsqueda da qualidade. E nessa qualidade, uma vez mais, o continente suporta muitas das questões de qualidade. Por exemplo, os aprovisionamentos de água doce. Ou seja, que o continente é parte da questão. Também o cuidado das baías e do mar no geral. A primeira é qualidade, para que seja uma capital não só rica, mas também de máximo esplendor da paisagem, da cultura, da ciência. A segunda estratégia é a da polinuclearidade. Ela propõe 3 políticas: política de distribuição do crescimento populacional, políticas de espaços e equipamentos públicos e políticas de centralidade e multiculturalidade. Se aqui tudo se concentra em Florianópolis, no Distrito Centro, isso gera para o continente uma situação de uma certa dependência e de periferia. E também acontece em alguns bairros da própria ilha. Então, não, gerar apoio, gerar fortalecimento a vários núcleos no continente, na própria ilha, no norte, no sul, de tal modo que o desenvolvimento seja distribuído e não congestivo ou concentrado. No macrozoneamento é que nós vamos definir o que pode, o que não pode. Ou seja, nós estimularemos as novas centralidades, porque é isso que se espera, até para reduzirmos as questões de mobilidade da capital. Ora, se eu tenho como atender minhas necessidades de curto prazo no Santa Mônica,
significa que eu não vou precisar me locomover para o centro da cidade. Porque o que nós estamos vendo hoje? A pessoa arruma um emprego de temporada na Praia dos Ingleses, mas mora na Palhoça. Ele não tem como locar um imóvel em Ingleses na temporada, porque temporada até um rancho vai valer dinheiro. Na solução deste grande problema de como abrigar essa população, a sua mobilidade, nós, por exemplo, temos que tentar aproximar a moradia do local de trabalho. Então, o processo de desenvolvimento, ele não se garante com qualidade suficiente se for patrocinado só para Florianópolis. Terá que ser desenvolvido no âmbito da região. Então, todos os demais municípios terão que participar. Essa, a visão regional, que é uma das dimensões fundamentais de 2030, ela tem que ser garantida, inevitavelmente. De terra, beleza sem par. Um aspecto importante que está contemplado no projeto Floripa 2030 é a reserva da biosfera como modelo de gestão do território e do desenvolvimento sustentável. No caso da ilha de Santa Catarina, a reserva da biosfera alcançou um grau notável de fortalecimento. Primeiro, porque pertence ao contexto maior da reserva da biosfera da Mata Atlântica. E segundo, porque foi escolhida pela Unesco como projeto piloto de reserva de biosfera e ambiente urbano. Esse proyecto que usted está mencionando es, claro, muy importante aquí, pienso, para la región, para Florianópolis y el Estado, que forma parte de la Reserva de Biosfera Mata Atlántica. Esto es para armonizar, pienso, los conflictos que pueden tener proyectos de urbanización con la protección del medio ambiente y de las florestas que llegan aquí, que no son solamente proposiciones de protección de bosque, sino de uso sostenible de ecosistema, lo que incluye, por ejemplo, el agua, lo que incluye el turismo y, bueno, en general el bienestar del ser humano. Conheça um pouco mais sobre reservas de biosfera. As reservas da biosfera são áreas hoje reconhecidas em 105 países diferentes. São 531 áreas reconhecidas pela Unesco como prioridade, ao mesmo tempo, para a conservação e para o desenvolvimento sustentável. Isso pensar de maneira integrada. A grande novidade, vamos falar assim, das reservas da biosfera, trazida pelo programa Homem e Biosfera da Unesco, foi justamente colocar junto, há mais de 30 anos atrás, esses dois conceitos, o desenvolvimento e a conservação, não como coisas separadas que tradicionalmente aconteciam. En el Brasil hay 7 reservas de biosfera y el Brasil apostó por reservas muy grandes. Hay otros países que apuestan por más reservas de menos tamaño, pero aquí ustedes tienen la ventaja de tener estas reservas grandes y tener así planes de manejo, planes de coordenação a grande espaço, o que penso que eu personalmente é uma ventaja. E a reserva da biosfera da Mata Atlântica, como eu disse, ela é muito grande. Ela é a maior de todo o sistema da Unesco. Parte delas, justamente, desta reserva da biosfera da Mata Atlântica, significativa, está aqui em Santa Catarina, porque o Santa Catarina ainda é um dos estados que tem um remanescente florestal de Mata Atlântica muito importante. O que servem as reservas da biosfera? Para promover o bom uso do território, para integrar a gestão em termos de articulação institucional, de gestão participativa, envolver a comunidade, envolver os vários níveis de governo. Promover o bom uso do território, mediante a preservação e o manejo da paisagem natural, dá lugar à estratégia número 3, pioneira em reserva da biosfera em ambiente urbano. Floripa, na região pioneira na reserva da biosfera em ambiente urbano. Este seminário que se está fazendo aqui pone de manifesto que se trata de uma iniciativa de grande relieve internacional incluso e que está avançando, pouco a pouco va sendo compreendida, va sendo incorporada. E nesse sentido, creio que está muito bem que a terceira grande estratégia seja o desenvolvimento segundo as premissas da reserva da biosfera no ambiente urbano. Agora vamos à quarta estratégia, cujo principal objetivo é facilitar a mobilidade pública.
A quarta é a mobilidade, uma mobilidade também mais apoiada sobre o transporte público, coletivo, que são muito mais sustentáveis, que são muito menos consumidores de petróleo e adiante, e de todos modos, seja com transporte público que privado, uma descentralização dos sistemas de transporte. Eu vou levantar uma questão que eu acho que no caso de Florianópolis ela pode mexer com as cabeças, que é o seguinte: se porventura nós imaginássemos o deslocamento que já está previsto financeiramente da BR-101, retirando a BR-101 desde o lugar onde ela está e levando para um lugar que já lhe é destinado ao fundo. Nós teríamos então a possibilidade de transformar o grande percurso que une Biguaçu a Palhoça num imenso bulevar, e eu uso o termo bulevar justamente para desafiar as nossas possibilidades propositivas, porque não é difícil para nós imaginarmos a doçura de uma cena de um bulevar, diferentemente da rudeza daquela solução construída em asfalto contínuo. Nós teríamos uma cruz determinada por esse imenso bulevar e o grande acesso a Florianópolis, aliviado de trânsito. Nós poderíamos solucionar o transporte com trens, com metrôs, com o que fosse, porque teríamos uma caixa urbana generosa para organizar o lugar por onde corre o transporte coletivo. A demanda de maior mobilidade pública é um desafio que requer soluções criativas e muita vontade política, mas requer, sobretudo, integração, no sentido mais amplo da palavra. E isso nos remete à quinta estratégia do Projeto Floripa 2030. O assunto de pactuar com toda a região. Esta é a quinta estratégia e é fundamental. Então, pactuar que coisa? Esta agenda, ou uma agenda mais desenvolvida ainda, que se terá que construir no primeiro semestre de 2009. Realmente, o grande e maior desafio é que a região ela se torne cúmplice do projeto, ela adote o projeto e que esses estudos e essas estratégias façam parte do dia a dia dos dirigentes e que, ao mesmo tempo, a gente possa fazer com que o protagonismo social da região se empodere e transforme isso em ferramentas concretas de desenvolvimento. Só dessa forma, realmente, esses recursos, essa energia e essa contribuição técnica que está nesses estudos serão realmente úteis para pensar Florianópolis uma cidade sustentável, um bem-estar social e inclusão cultural. Pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, belezas sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, belezas sem